Shalom, queridos! Leitura bíblica hoje, dia 12 de maio. Nosso texto está no livro de Números, capítulo 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava na banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto a Yahvé, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. E Yahvé, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Orma. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então Yahvé mandou entre o povo serpentes ardentes que mordessem o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra Yahvé e contra ti. Ora a Yahvé que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse Yahvé a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que mordido olhar para ela. E Moisés fez assim uma serpente de metal e pô-la em cima de uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras de Yahvé, contra Vaebe em Sufa e contra os ribeiros de Arnon, contra as correntes dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e os se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual Yahvé disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-nos passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e a água dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto os termos dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou nestas cidades dos amorreus em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque saiu o fogo de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos Amobitas e a senhores dos altos de Arnon.
Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os derribamos, Esbom perdida é até de bom, e assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram a caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse Yahvé a Moisés: Não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás, como disseste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Salmo de hoje, número 60 e o 61. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós, abalaste a terra e a fendeste, sara suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver o teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: Eu me regozijarei, repartirei a Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, e Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, e sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que me tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 61. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Isaías, no capítulo 10, começando no verso 5. Capítulo 10 de Isaías, começando no verso 5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas, ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: Não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemis? Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Porventura não fiz a Samaria a seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo Yahvé acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: Com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. Achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou murmurasse. Porventura,
Gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse os que se levantam, ou a vara levantasse o que não é o pedaço de madeira. Pelo que o Senhor, Yahvé dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Assim, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória das suas florestas e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino os poderá contar. Acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre Yahvé, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Yahvé dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Yahvé dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque Yahvé dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Ayaate, que já vai passando por Migron, e em Micmas lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís. Ó tu, pobre Anatote, já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Yahvé dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém? Então, nós vimos hoje o nosso texto de Números, no capítulo 21, que novamente o povo reclama do maná. O maná era o alimento perfeito a um povo nômade, não necessitava ser plantado, não necessitava da lavoura, um povo que não estava estabelecido em lugar algum, estava em jornada, em caminho, não tinha como ser agricultor naquele momento, naquele lugar, em meio ao deserto, e o maná caía novo e fresco todos os dias. Não necessitava armazenamento, porque na manhã seguinte estaria disponível uma nova porção para cada pessoa, para cada família. E mesmo assim, o povo disse que a sua alma já estava enjoada, enfastiada daquele maná. Será que nós temos ficado enojados das bênçãos que o Senhor nos dá diariamente e não conseguimos reconhecer como bênçãos? Diariamente que nos levantamos, respiramos, estamos saudáveis, diariamente que temos em casa a nossa família, os filhos, diariamente que há um pão sobre a mesa, diariamente que há uma provisão do Senhor para nos sustentar, para nos fazer vencer mais um dia. Será que temos ficado enojados das bênçãos a ponto de não reconhecê-las como tal?
que a gente possa pensar sobre isso. Talvez o Senhor tenha nos sustentado de um alimento novo e fresco todos os dias, mas nós já estamos enjoados dele. E no Salmo 60, o versículo diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. E no 61, leva-me a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio. Nós não podemos de fato esperar que dos homens venha o nosso socorro, porque o socorro do homem é para situações pontuais, passageiras, mas o socorro do Senhor é presente sempre. Então vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, maravilhoso, justo, te damos graças neste dia pelo teu amor e a tua misericórdia. Clamamos a ti, ó Pai, que revele ao nosso entendimento, confronta se nós temos andado, Pai, em rebelião contra as tuas bênçãos, contra o que o Senhor tem nos dado. Se os nossos olhos estão cegos para reconhecer a tua bondade, a tua fidelidade, as provisões do Senhor, se nós temos agido como pessoas que estão enjoadas das tuas bênçãos, revela-nos, Pai, queremos pedir perdão e nos corrigir diante de ti. Porque nós sabemos que do homem, Pai, não há o socorro necessário, o socorro perfeito vem do Senhor. Tu tens sido nosso refúgio em tempos de calamidade. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.